Olá pessoal, boa noite, que bom estar com vocês aqui, ajustando, mais um dia de live, ajustando um pouquinho a nossa tecnologia. Você no Instagram vai ter que virar a sua câmera, para facilitar o acompanhamento aí desse momento nosso, porque senão a gente não conseguiu encaixar o nosso cenário aqui para poder conversar com você um pouquinho melhor, de uma forma mais descontraída. Então seja bem-vindo. Nós já começamos agora a passar, hoje a gente está aqui com o Demis Toledo ajudando a gente a fazer uma transmissão melhor para pegar no Facebook, no nosso Facebook. Então você que tiver alguém que acessa o Facebook, nós vamos estar por lá também no perfil do meu, Thiago Olegário Caminha. Então a gente já está lá no Facebook, Denis, já estamos começando a entrar no Face. Então tem na sua tela aí, tem um aviãozinho que você compartilha para as pessoas que você tem interesse, seus amigos aí do Instagram. Você compartilha essa nossa live. Então hoje nós vamos conversar bastante sobre família. É algo que Deus tem falado ao nosso coração, é um chamado que nós temos para ajudar. Eu sempre falo que não existe família perfeita e eu e a Carol também não somos um casal perfeito. E queremos aqui ensinar vocês, porque aqui em casa dá tudo certo, porque aqui em casa é 100%, porque aqui não tem problema. Então esse não é o nosso objetivo. Nós temos crescido muito nesses dias, compartilhando um com o outro, estudando junto, para que a gente possa contribuir com esse projeto aí para vocês. Então boa noite, vou passar para a Carol um pouquinho conversar com vocês, enquanto a gente vai ajustando a transmissão. Boa noite, pessoal. É muito gostoso poder estar mais uma vez hoje aqui. Passamos algumas semanas sem fazer a nossa live, Thiago? Mas é maravilhoso poder separar este momento para compartilhar daquilo que temos experimentado. Como o Thiago falou, longe de nós achar que a nossa família é uma família perfeita. Mas nós sentimos que nós temos obtido sucesso com a nossa família, nos nossos relacionamentos, e naquilo que nós temos conseguido colher o sucesso, a gente quer compartilhar um pouquinho aí com você nesta noite. Então fica aí conosco, como o Thiago falou, vai convidando as pessoas. Eu creio que essa noite vai ser muito especial, com esse friozinho todo que hoje nós estamos aqui em Maracaju. Estar em casa e poder acessar um conteúdo como esse, eu creio que vai acrescentar para você aí nesta noite. Nós colocamos uma proposta durante todo o mês de junho de trabalhar os pilares para uma família de sucesso. Então nós vamos abordar 4 temas durante esse mês de junho, para que você possa se fortalecer em construir essa família de sucesso. Família de sucesso tem problema, família de sucesso, de vez em quando, as coisas fervem também. Ela é uma família normal, mas ela é uma família que tem propósito, que ela quer alcançar sempre o seu máximo potencial. E é para isso que a gente está aqui, para a gente chegar nesse desafio junto com vocês, a construir isso junto com vocês através de muito aprendizado. Como que nós adquirimos isso? A primeira coisa que eu queria falar é que a nossa maior fonte, Carol, para a nossa estabilidade conjugal, para o desenvolvimento da nossa família, é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia fala que se nós não edificarmos a casa, se nós não construirmos uma família baseada nos princípios da palavra de Deus, nós não vamos ter sucesso. É em vão, todo o trabalho. A gente sempre conversa isso com as pessoas. A primeira coisa para que você tenha uma família de sucesso é você ter definido onde você vai firmar esses pilares. Nós vamos falar de pilares hoje. Mas os pilares, eles são parte da fundação de uma estrutura, de uma casa.
E isso é feito sobre um fundamento. Então, o nosso fundamento, e é para isso que a gente está aqui também, é para te dizer que o principal fundamento para você edificar a sua casa é a palavra de Deus. E a literatura, eu queria que a Carol falasse um pouquinho da literatura. E diante disso que o Tiago tem falado, né, nós trazemos as experiências familiares que cada um vem carregando das suas famílias. E muitas vezes essas experiências, essa maneira de pensar, essa maneira de agir, nós percebemos que não agrega em alguns aspectos no nosso relacionamento. Então, da onde que nós vamos buscar, como o Tiago está falando, os pilares, a estrutura para a construção dessa família? Então nós buscamos através de muita literatura, como nós temos aqui alguns livros, depois a gente vai estar compartilhando com vocês. Eu gosto muito de ler, sempre que eu escuto, nós temos pessoas que nós colocamos como mentores da nossa família. Nós temos o pastor José Adolfo, pastora Nerinha, nós temos a nossa liderança. E sempre quando eles citam algum livro, sempre quando nós escutamos em algumas palestras livros que falam a respeito de família, eu já vou lá no meu caderninho, o Tiago vai lá na agenda dele, a gente anota, e assim que nós podemos, nós adquirimos esses livros para estudar, para estar compartilhando no nosso ambiente familiar. Então, volta e meia, quando eu aprendo algo diferente a respeito da família, a respeito dos comportamentos, das atitudes no ambiente familiar, sempre estou compartilhando com o Tiago. E muito daquilo que nós vamos hoje compartilhar aqui, né, Tiago, daquilo que eu tenho lido, e eu sempre vou lá e falo, olha, Tiago, aprendi isso daqui, olha que interessante. Também nós trazemos as crianças para esse ambiente, a gente senta com eles, nós compartilhamos. Então, são conteúdos, são conhecimentos adquiridos através de um esforço, através de uma busca, né? Então, fica aí essa dica para você, né? A palavra de Deus, com certeza, é um alicerce para as nossas vidas, é algo que nós meditamos diariamente nela para trazer, né, a estrutura para a nossa família, e também muitos livros que nós podemos trazer este conteúdo para a construção dos nossos relacionamentos. Bom, e agora nós vamos entrar naquilo que a gente veio para fazer realmente, né? Para trazer um conteúdo para você, para que você possa, assim como a gente, crescer degrau a degrau no desenvolvimento da sua família. Como eu disse para vocês, nós vamos conversar, e a gente preparou alguma coisa para ilustrar também. Nós vamos falar sobre os pilares, né, que constroem uma família de sucesso. E uma das coisas que a gente precisa ter, e a gente não observa isso, principalmente quando você vai casar, eu acho que a gente também, quando casou, né, Carol, a gente casa muito na euforia, casa na empolgação do amor, do relacionamento, que quando você é jovem, né, os hormônios também estão aguçados ali, e muitas vezes você não pensa naquele processo, naquele projeto que é um casamento e a construção de uma família. É bom a gente lembrar para você que casamento é uma coisa e família é outra, né? Quando você casa, eu e a Carol, nós nos casamos, nós construímos esse casamento, esse relacionamento. A partir do momento em que nasce um filho, se inaugura uma família. Então, por isso é importante o desenvolvimento. A gente vê muitas famílias que o cara já casa, né, e na sequência já tem um filho. Então, não deu nem para desenvolver esse relacionamento, essa estrutura conjugal, para que pudesse ser inaugurada uma família. Porque ela é inaugurada quando tem um novo ser. É a formação, quando nasce o filho, inaugura-se a estrutura familiar. Então, eu quero falar com vocês hoje. Nós colocamos um aviãozinho aqui, um coração, né? Eu já estou trabalhando no coração, porque sexta-feira que vem é dia dos namorados. Então eu já estou trabalhando aqui a Carol, né, para ver se ela fica mais, assim, amorosa comigo essa semana, para a gente poder chegar nos dias dos namorados aí 100%. Brincadeiras à parte, eu escrevi aqui embaixo plano de voo.
né? Nós preparamos isso para você porque a família, conduzir uma família, ela tem muito a ver com a construção de um plano de voo. Talvez você nunca andou de avião, mas quem viaja de avião, quando você entra na aeronave, talvez você senta ali, por trás daquilo existe uma equipe, um piloto, né? E esse piloto, ele não vai no ermo, ele não vai sair de qualquer jeito, ele tem um plano de voo. E esse plano de voo é fundamental para que ele chegue no destino certo. E no meio desse voo, é por isso que essa metáfora, essa semelhança da família com o plano de voo ela é importante, porque você sai, vamos voar de Maracaju para Campo Grande, o céu está limpo, mas de repente começa a ventar, de repente o avião entra numa turbulência, e aí? Você sabe que você tem um destino para chegar, você vai chegar em Campo Grande, você quer chegar em Campo Grande, mas você vai precisar de alguns ajustes, porque alterou a pressão do ar, você vai ter que alterar a velocidade do voo. Então, eu não sou piloto profissional, mas é uma metáfora interessante para te lembrar que quando você tem um plano de voo, quando você casa, sabendo, quando você constrói uma família, sabendo, né, desse propósito, para que você quer construir uma família. Você não casou simplesmente por desejo sexual, você não casou só porque a pessoa é bonita, né? Você casou porque você descobriu um propósito, você quer passar uma vida inteira junto, você quer construir uma história junto. Então esse é o plano de voo. Eu estava conversando agora há pouco com a Carol. Nós não casamos com muita clareza desse destino, né? Do que nós vamos alcançar, o destino que nós queremos construir como família. Porém, no decorrer dessa trajetória, a gente conseguiu descobrir a importância de você ter um plano de voo. Ou seja, de saber aonde eu quero chegar com a minha família. Os objetivos, né? E é interessante, eu quero que a Carol fale um pouquinho, porque eu acho que isso talvez seja a parte mais importante dessa metáfora, que são os feedbacks que você recebe para ajustar as direções no decorrer desse voo, né? Então, hoje, quando nós estávamos conversando um pouco, nos preparando para este momento, né, eu estava lembrando o Tiago e conversando a respeito dessa questão, o quanto é importante um feedback. Como o Tiago falou, no plano de voo, o piloto ele recebe um feedback da torre de controle, das outras aeronaves, para que ele possa chegar no seu destino, como ele traçou. Então, falando um pouquinho a respeito desse relacionamento, eu estava me lembrando aqui de alguns feedbacks que o Tiago veio me trazendo no decorrer dessa nossa caminhada. Como o Tiago falou, a família ela se inaugura quando o filho nasce. E compartilhando um pouco para vocês, quando eu tive o meu primeiro filho, o Davi, eu me lembro que a minha relação com o Tiago, eu interrompi. Eu me voltei totalmente para o cuidado desse filho, para dedicar o carinho, para dedicar o amor. E por vários momentos eu me lembro que o Tiago ele falava assim: Carol, o filho é importante, mas o nosso casamento, a nossa aliança, o nosso relacionamento, ele vem em primeiro lugar. Então eu não sei de onde ele tirou essa sabedoria. Eu creio que isso, e nós queremos compartilhar hoje com você daquilo que nós temos aprendido. Realmente, o teu relacionamento, você que já é casado, você que já tem filhos, o teu relacionamento com o teu esposo vem em primeiro lugar. Então, o quanto foi importante esse feedback do Tiago. Ele não falou de uma forma ríspida, agredindo, de maneira nenhuma, desvalorizando, desmerecendo o meu relacionamento com o nosso primeiro filho, com o Davi, mas ele veio pontuando, colocando uma maneira de pensar, trazendo questionamentos. Então, dois aspectos.
a importância da pessoa que vem trazendo esse feedback e da pessoa que está ouvindo e recebendo esse feedback. Então, já coloco aí para você, como você tem recebido? Muitas vezes você recebe feedbacks no seu relacionamento, seja conjugal, seja com os seus filhos. Como você recebe esses feedbacks? Porque, como o Tiago falou, no decorrer do voo, muitas vezes vão vir ventos, vão vir tempestades, turbulências. Para que você venha ajustar essa rota, você precisa ter essa disposição para ouvir e falar, não, será realmente? E confesso a você, realmente, eu, quando observei essas questões, no primeiro momento, eu senti um certo egoísmo do Tiago. Eu falei, meu Deus, mas será que o Tiago não ama o Davi, né, o nosso filho? Mas hoje eu entendo o quanto isso fez e faz a diferença na nossa relação. E então, assim, em vários outros aspectos, em vários outros momentos, eu percebo o Tiago me pontuando, trazendo alguns feedbacks, assim como eu também, a todo momento, vou percebendo nele. As crianças, né, falando aqui com vocês, eu lembrando, eu tenho um pouco mais de ansiedade, sou mais acelerada, a gurizada aqui em casa brinca muito comigo, pai, está acelerado, né? Então, eles, né, a nossa família percebe o estado em que a gente está, né? E às vezes o próprio Davi, você chegou acelerado. Então, isso é um feedback. Às vezes você entra na casa, você entra sem perceber as pessoas. E aí alguém te dá um feedback, você tá ali, te dá um toque, não tá legal. E aí você já se fecha, você não presta atenção nisso, você já entra na defensiva. Então isso é uma coisa muito importante para você consertar a rota, né? O piloto, o contato dele com a torre de comando serve para ele ir se ajustando. O negócio é a gente ter sempre o senso de direção. Onde eu quero chegar como família? Destinação. Né? O destino da minha família. Eu quero ter uma família estruturada, eu quero passar o resto da minha vida com a Carol, né? Não vejo a hora dessa gurizada se estabelecer e crescer e construir a história deles, para que a gente possa viver, né, de novo os nossos momentos, como era antes. Então, assim, a gente percebe tudo isso, né? O filho vem, muda a rotina, mas é uma fase. Se a gente não mudasse a rotina, não precisava ter filho. Eu não quero mudar minha rotina. Tem casais que optam por não ter filhos, porque eles não querem. Eles já definiram, né? Tem gente que faz opção de não construir uma família. Definiu um senso de destino, né? Já traçou o seu plano de voo como indivíduo. Nós escolhemos construir uma família. Então, quando você escolhe alguém, porque é bonito, porque é gostoso, sei lá o que motivo que te deu, que você se encantou com alguém, né? O que você precisa entender? Você vai construir uma história, você vai traçar um destino junto com essa pessoa. E no decorrer deste destino, tem as turbulências, mas você não pode perder o senso de direção. Quando a gente lá no altar fala, eu quero, né, ser fiel, eu quero ficar com você na saúde, na doença, eu quero aquelas promessas que a gente faz no altar, que são válidas, são compromissos firmados ali, né? A gente só não concorda muito com o tal de fazer o outro feliz, porque essa não é uma missão do cônjuge, né? Eu não posso esperar que a Carol me faça feliz. Eu tenho que ser feliz e contribuir com a felicidade dela, e ela tem que ser feliz e contribuir com a minha felicidade. Então nós dois precisamos ser felizes para que a nossa relação seja feliz, né? Ela não pode. Se ela depender de mim para ser feliz, ela está frita, né? Porque eu vou ter minhas falhas, vou ter meus erros. Então é importante a gente perceber isso. Agora, o senso de direção vem através desses feedbacks que você recebe. Que às vezes a sua esposa, mas ela cobra muito. Para um pouquinho. Para de entender como uma cobrança, né? A Carol, às vezes, ela cobra. Tem hora que enche o saco, né? Enche o saco, você sabe aquilo. Mas se eu estou disposto a aprender, se eu sei que eu quero chegar, né, onde eu quero chegar, eu vou aceitar aquilo.
Nem sempre é fácil para mim, mas eu entendo que eu tenho um objetivo. Então nós temos que estar preparados para ouvir esses feedbacks, né, para ouvir essas dicas que os nossos filhos dão. Falei para vocês das crianças, você está acelerado. Bom, se meus filhos estão falando que eu estou acelerado, minha mulher está falando que eu estou acelerado, só eu que não estou chegando. Então o problema é de quem? O problema não é deles. E às vezes uma relação se perde porque a gente fica na defensiva, a gente fica na retranca. Isso que a Carol falou com relação à época do nascimento do Davi. A gente vê um monte de casais que o filho dorme no meio. Né? Já, não vou falar para você que os meus nunca dormiram. Quando tem uma febre, às vezes a gente tem um sono bom, graças a Deus, a gente dorme bem. Né? Então, quando tem uma febre, você põe lá no meio para cuidar, né? Ou um dia, né, joga um colchão no quarto, né? Mas eu vejo eles muitas vezes vão para a nossa cama. O Davi já com 16, 14, né, anos? Já estou pulando o tempo aqui do Davi. Acelerou. Já acelerei aqui. Então, com 14 anos, deita na nossa cama e eles falam, essa cama é boa. Realmente, os filhos acham a cama dos pais o melhor ambiente. E que bom, hein? Que bom! Só que é o lugar do pai e da mãe, o filho não cabe ali. Entendeu? Então a gente devolve esse feedback para eles. Olha, é muito bom, mas é o meu lugar com a sua mãe. E a gente percebe hoje um monte de relações que a mulher dorme na cama com o filho e o pai vai dormir em outro lugar. Espera um pouquinho. O quarto é do casal. Não é da família. Corrigir isso aí. Isso é senso de direção. Eu estava fazendo errado. Como é que eu aprendi? Lendo, ouvindo as pessoas que têm mais conhecimento que a gente. E nisso a gente vai consertando. Então, não existe um caminho reto. É sempre um caminho. Está disposto a aprender. Né? Cheio de voltas. Mas como a Carol falou, disposto a aprender. A ouvir os feedbacks que vão ajustando você a tomar direções novas. Então entenda essa metáfora. Você como família, você está voando. Você, para voar bem, precisa ter estabelecido o seu plano de voo. O que é isso? Seus objetivos familiares. Quando você, junto com a sua namorada, com o seu namorado, sonhou, idealizou como que ia ser o futuro, o que vocês queriam, ali você está começando a escrever, né, o seu plano de voo. Então, a partir dali, é que você vai elencar os princípios que vão dirigir a sua relação. Isso é muito importante. Tem princípios que regem as relações. Então, quando eles são quebrados, mas a gente já conversou, talvez o respeito é um princípio que para mim é importante. Mas a criação da Carol, ela não foi criada com respeito. O pai dela com a mãe dela, graças a Deus a gente tem uma família muito boa nesse sentido do respeito. Mas existem famílias que, às vezes a sua família anterior, a que você está construindo agora, os seus pais, eles não tinham muito respeito um pelo outro. Então, quebrou o princípio. Aí você não valoriza muito isso. Aí é onde o marido, às vezes, xinga a mulher, aonde agride, aonde fala palavras duras que ferem. Então, isso tudo é conversado, é estruturado dentro desse plano, dentro desse projeto. Vocês entenderam? Então, você está com um plano de voo em mente e precisa saber que o senso de direção, os feedbacks, aquilo que você todos os dias vai receber da sua família é que realmente vai fazer a diferença aí na sua vida. Nós vamos mudar. Hoje a gente preparou um esqueminha aqui até para facilitar um pouco para vocês entenderem. E aí a gente vai começar a falar de um desses pilares que é muito importante. Eu acredito que talvez a própria Bíblia ela fala, né, que é importante a gente lembrar. No livro de Gálatas, no capítulo 6, a Bíblia diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Então a Bíblia já traz para nós, nessa palavra, nesse ensinamento, o ensinamento de Paulo,
sobre a autorresponsabilidade. Tudo que eu colho é responsabilidade minha, porque foi eu que semeei. Né? Então esse é um ponto importante para a gente compreender, pessoal. A sua autorresponsabilidade. A gente adora colocar a culpa dos nossos insucessos em alguém. Achar alguém responsável pelas nossas falhas. É muito bom. A gente fica muito feliz quando algo não dá certo e você pode achar alguém para ser o bode expiatório. A culpa, meu casamento não deu certo porque a culpa é da minha mulher. O meu casamento não deu certo porque a culpa é dele. Porque a culpa é da minha sogra. Porque a culpa é disso. Não, você tem a sua parcela. Então, um dos principais pilares é essa autorresponsabilidade. É você saber que a sua semeadura, ela está gerando aquela consequência. Ela está gerando aquela consequência. Estava conversando com a Carol que a gente sempre ouve muito assim, o marido falar para a mulher, olha lá o que o seu filho está fazendo. Vem aqui, atende um negócio, olha o que seu filho está fazendo. Espera um pouquinho, quem que fez o filho? O filho é dos dois. O seu filho é obediente, é desobediente, o seu filho é... Não, o nosso filho. A mãe é chamada na escola, aí ela chega lá para o pai e fala, fui chamada lá na escola, seu filho é sem educação. Bom, não tem como, o filho é nosso. É resultado de algo que nós dois produzimos. Então isso é autorresponsabilidade. É você entender que assumir uma postura, né? Todos os seus atos têm consequências e que eles dependem única e exclusivamente de você. É você que vai ter que assumir. E para nós é muito difícil isso. É muito fácil achar alguém para pôr a culpa dos nossos erros, das nossas escolhas, dos nossos fracassos. E aí a gente começou a construir alguma coisa aqui para trabalhar essa questão da autorresponsabilidade. Aí eu vou trazer alguns pontos, eu vou intercalando aqui. Se for criticar as pessoas, cale-se. Uma dica para o seu casamento. O dia que você olhar para sua esposa, para o seu cônjuge, para os seus filhos e quiser criticar, deixa eu te dar uma dica, fica quieto. Fecha sua boca. Não fale. Porque não existe esse negócio, eu vou fazer uma crítica construtiva. Não existe. Crítica é crítica. Crítica construtiva é uma sugestão que você faz. Então, é algo, como a Carol falou, é um feedback que você dá, que tem a forma, a maneira. Agora, quando a gente está revestido muitas vezes de raiva, quando você está revestido de rancor, com vontade de ir para cima, para acusar, você está preparado para criticar? Fica quieto. Tome. Mas eu vou ficar quieto, eu vou ficar calado. Vai, naquele momento vai. É mais sábio. Por quê, A Bíblia fala que às vezes a gente vai condenar alguém que na verdade é algo nosso, Nós temos a mesma fraqueza, nós temos a mesma dificuldade. Então eu quero que você entenda esse primeiro ponto da autorresponsabilidade. A gente precisa compreender a respeito da crítica. Tiago, tem um versículo da palavra de Deus, que diz em Romanos 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então olha a sabedoria da palavra de Deus. Muitas vezes, e nós temos muito essas atitudes na nossa vivência, no nosso dia a dia. Olhar para os erros, olhar para aquilo que o outro fracassou e aí só ficar apontando o erro, criticando, julgando. Então, quem sabe se eu sair um pouco dessa posição de crítica e ao invés de criticar, seria o segundo ponto aqui. Se for reclamar das circunstâncias, dê uma sugestão. Ao invés de você ficar apontando erros, há um tempo eu escutei numa palestra
É uma frase que assim me marcou muito. Quem reclama não quer resolver os problemas. Então, se eu fico só reclamando, só criticando, só julgando o outro, eu não estou assumindo uma posição, como o Tiago está falando aqui, de autorresponsabilidade. Eu estou assumindo apenas uma posição de ficar criticando e querendo inflamar algumas situações. Eu vou lá no Facebook, eu fico criticando, eu vou nas redes sociais, ou, né, como a gente já falou em algumas outras lives, mulheres que às vezes vão a um salão de beleza, fica falando mal de um, fica criticando isso e aquilo, ao invés, como nós colocamos aqui, de dar sugestões, de falar, olha, Tiago, será que se você, ao invés de chegar acelerado, né, em casa, como ele fala, né, é o jeito dele, mas eu vejo assim, o Tiago fala que ele é acelerado, mas eu vejo um coração muito aprendiz. Sempre ele escuta, ele tem essa percepção dos feedbacks que tanto eu como os filhos dão, como as pessoas que são, né, aqueles que são os nossos mentores, como eu falei para você, né, ele sempre tem um ouvido e como eu falei, dar uma sugestão. Ao invés de falar, nossa, você já chega acelerando, quem sabe se você chegar acelerado, você já chegar, né, abraçando todo mundo, sorrindo para todo mundo. Então, dê sugestões, traga soluções, seja aquele que assume a posição de trazer soluções, trazer ideias. Nós somos muito criativos. Deus colocou isso em nós. Nosso Deus criou todas as coisas, criou o universo, todas as coisas. Como que Deus é criativo? E ele disse que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós temos esse DNA de ser criativos. Mas muitas vezes nós nos prendemos na crítica. Então eu quero colocar aí para você já um ponto. Em que aspectos você tem sido muito crítico no seu relacionamento? Às vezes até com os filhos. Eu falo isso muito com o Tiago. Às vezes nós deixamos de elogiar e nós criticamos muito. Ah, você é preguiçoso. Ah, você é isso. Ah, você não estudou. Ah, você... Então, e isso vai deixando o nosso relacionamento enfraquecido. Isso vai roubando o amor, o carinho. Será que ao invés de eu trazer uma crítica, eu assumir uma posição e trazer uma sugestão para um mau humor, trazer uma sugestão para solucionar alguma situação que nós estamos enfrentando juntos? Então, esse é o nosso grande desafio como família, de assumir essas nossas posições. Como eu falei para você, às vezes nós trazemos algumas experiências, algumas atitudes, alguns comportamentos das heranças familiares. Mas quando eu sei aonde eu quero chegar como família, eu quero ter sucesso no meu casamento com o Tiago. Eu quero ter sucesso no meu relacionamento com o Joel, com o Davi, com a Luísa. Eu quero ter sucesso. Eu quero ser feliz. Eu quero, como o Tiago falou, colher bons frutos. Mas será que eu tenho me posicionado dessa forma? Ou será que eu tenho apenas repetido comportamentos que eu nem sei de onde vieram? Então, fica aí essa reflexão. Nós lemos muito, nós buscamos muito aprender, nós estamos a todo momento, nós nos dispomos, como né, eu falei, até nas redes sociais. As pessoas que nós seguimos são aquelas que são referência como família, são referências como pessoas. Nós entendemos, nós percebemos as suas atitudes, os seus comportamentos, nós fazemos essa leitura e falamos, isso é legal, então eu quero isso para mim. E voltando lá naquele tema de hoje, seja você o agente de mudança. E aí entra aqui nesse terceiro ponto, né? A gente geralmente fica procurando o culpado. Olha hoje, para e avalia a situação da sua família hoje. Então, quando a gente para avaliar a situação da nossa família, a primeira coisa que a gente faz é achar realmente, a gente já falou um pouquinho disso, um culpado para a situação que está. Então, não é isso.
Hoje eu quero que você olhe para sua família e não busque culpados para a situação que está, mas você busque uma solução. Você passa a partir dessa fala nossa hoje a olhar para sua família. Tiago, a minha família não está legal, meu relacionamento não está legal. Ah, mas o fulano, não, tira isso. Para com isso. Olha e busca a solução. A solução começa comigo. Não adianta. Eu acredito que muitas coisas, né, a Carol conquistou aí no nosso relacionamento, em oração, na mudança dela, na transformação dela, foi que ela me ganhou. O problema é que às vezes a gente, o marido e mulher, ele parece que ele está num ringue de boxe. Ele quer competir um com o outro. Nem tem ninguém melhor. Né? Ah, a mãe é melhor do que o pai. A mãe sem o pai dá problema, tem dificuldade. O pai sem a mãe tem dificuldade. Então eu dependo. Um depende do outro. Então não pode existir competição. Competição profissional. Né? Eu estou lembrando aqui, uma vez uma pessoa para mim reclamar num atendimento pastoral. Pastor, eu estou meio frustrado porque a minha mulher ganha muito mais do que eu. Rapaz, eu falei para ele, você podia orar comigo agora, porque meu sonho é minha mulher ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que eu, porque aí eu vou desfrutar, porque ela não é ela, somos nós, entendeu? Às vezes a gente fica naquele sentimento, um mais inferior que o outro, não existe, gente, trabalha isso, né? Então não adianta buscar o culpado, é aquilo que eu falei, busca a solução, olha agora para a sua família e encontre. Né? Chega hoje à noite lá com o seu cônjuge e vai para uma conversa onde vocês vão buscar a solução para aquecer a relação, buscar a solução para novas atitudes com relação aos filhos. Né? Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa fazer. Para de achar culpado. Né? Muitas vezes a sogra é culpada. Isso aí eu queria falar para vocês hoje. A minha está ouvindo, a da Carol está ouvindo. Elas têm uma culpa muito grande nesse cartório que se chama família. É um fardo, é um peso. Né? Então, às vezes, a gente põe a culpa na sogra, põe a culpa no patrão, então põe a culpa nos amigos. Né? Os amigos do meu marido. Se o seu marido for, é porque ele quer. Os amigos dele não são culpados. Às vezes a gente tem isso, culpa os amigos. Então, para um pouquinho. A gente tem que ter esse senso de avaliação, de não achar culpado. É a responsabilidade dele. Se ele não voltou para casa, deve ter um motivo. E não é os amigos que é o problema. Entendeu? Só que aí, como que a gente vai corrigir isso? Não é com a crítica. Então, aqui está tudo emaranhado. Né? É um ponto buscando o outro. Na verdade, antes de dar continuidade, o Tiago falou, a culpa é da sogra, né? Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós fomos muito abençoados com as nossas famílias, né? Eu creio assim que eu louvo a Deus pela minha família de origem, pela vida dos meus pais e também pela vida da minha sogra. Eu sou grata a ela porque ela me deu a melhor parte dela, que foi o Tiago, né? Lindo. Lindão. Mas realmente é uma pessoa que sempre está aqui conosco e é uma pessoa preciosa nas nossas vidas, então é uma pessoa que nos abençoa muito. E dando continuidade aqui, mais um ponto importante, nós colocamos aqui, se for se fazer de vítima, assuma os seus erros com dignidade. Então, isso é um aspecto assim que muitas vezes nós observamos nas nossas atitudes mesmo. E também, às vezes, nas atitudes das outras pessoas. Um papel de vítima. Você assumir aquela posição, fizeram isso comigo, eu fui injustiçado, mas o Tiago é assim mesmo, aí eu fico comentando, fazendo comentários, tecendo comentários a respeito dele. Então, na verdade, o papel que eu preciso assumir, se eu quero assumir uma posição de autorresponsabilidade, é isso, assumir os meus erros com dignidade. Realmente, não deu certo nesse aspecto, olha, Tiago, realmente eu queria
ter te falado de outra forma, eu queria ter proporcionado outro aspecto para você, mas não fui eficaz, né? Não fui bem sucedida naquilo que eu fiz, e quem sabe eu posso tentar de uma outra forma, mas assumir o erro com dignidade. Não ficar assumindo esse papel de vítima para todo mundo ficar com dozinha, nossa, né? Coitada da Carol, coitado do Tiago, coitado desses filhos. Essa é uma posição que você não vai crescer com isso, né? Você não vai ganhar nada de bom, né? Se tornando vítima. Eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou assim porque a sociedade não me deu oportunidade, porque eu nunca tive dinheiro, porque nunca ninguém me valorizou, nunca ninguém me dá elogios. Não. Eu, nos momentos que eu tinha dificuldades com o Tiago, ao invés de ficar assumindo uma posição de vítima, confesso, às vezes eu quis assumir, mas, como eu falei para vocês, eu sempre busquei crescer. Então, compartilhava, né, com a nossa liderança, aconteceu isso. Não, Carol, então pensa dessa forma, amém. Vou pensar dessa forma, vou agir dessa forma, eu quero crescer, eu quero ter sucesso no meu relacionamento com o Tiago. Então, se eu errei, está aqui, não fico, né? O Tiago fala até que eu era muito emburrada. Eu estava lembrando disso agora. Eu não sei vocês aí se emburra, né? Tem mulher e tem homem que adora emburrar. As coisas comigo passam meio batido, eu não sou muito. Tem dia que você fica meio cabisbaixo, né? É importante lembrar que, às vezes, a mulher, pela alteração do humor dela, tem uma alteração hormonal. Não é todo dia, maridão, que você vai pegar a sua patroa sorrindo, não. Porque ela tem um ciclo hormonal que altera. Lógico que ela não pode ficar também igual um fio desencapado o tempo inteiro. Porque isso aí ninguém aguenta. Né? E aí você vai dar uns feedback legal, junto com os buquês de rosa, e vai quebrantando o coração da patroa. Mas a questão de emburrar, a Carol emburrava muito, eu falei que foi bastante assim, rei mesmo, não teve jeito, foi na base do rei, brincadeira, a gente é totalmente contra qualquer atitude de violência, isso é algo que a gente não concorda de maneira nenhuma, não encontra espaço na nossa vida, nem o desrespeito. A gente tem uma fala, algo muito forte que é o respeito. Às vezes, as pessoas lá fora, elas ficam formando, estruturando as suas relações baseadas no amor. Eu vejo um monte de namoradinho aí, nos bailão, eu não vou em baile, mas eu percebo, é só love. Só love e não tem espaço para o respeito. E aí, meu filho, vou te dar uma notícia muito ruim. Só love, sem respeito, não vai dar certo. Então você precisa rever um princípio forte. Então, sempre com muito respeito, a gente foi crescendo nessa questão de emburrar. Não adianta, você vai emburrar para quê? A posição de quem está emburrado é a posição de coitadismo, de vítima. Eu estou bravo porque você me feriu, você me machucou. Então, vai lá, vai aprender. Se eu errei, eu vou confessar meus erros. Aqui, o outro ponto, é melhor aprender com os erros do que ficar se justificando. A gente tem essa mania de querer justificar os nossos erros. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre vai ter um justificativo. Mas, às vezes, não vai funcionar. Assume a responsabilidade. Então, assume logo. Tem até uma música não sei quem que é o cantor aí, que fala que aceita que dói menos. Então eu vou trocar aqui, já que é essa linguagem que o pessoal entende, Então não aceita que dói menos o chifre, não, porque isso aí é ruim. A infidelidade é outro princípio que a gente precisa cuidar, Então hoje está muito fácil. Quando você não tem respeito, quando você não tem aliança, eu vejo uma bundinha mais bonitinha do que a que eu tenho e já fico querendo cobiçar. Então a gente tem que ter entendimento, não é assim. Eu fiz uma aliança, eu fiz um compromisso de fidelidade. Então esse aceita que dói menos não é com relação a chifre que eu estou falando, não. Dói menos você aprender rápido.
Quanto mais demora para você aprender com seus erros, com as suas dificuldades, mais vai doer, mais vai ser sofrido. Desgaste, né? Mais você vai perder sua energia, vai perder seu tempo. E é uma coisa que a gente não tem de volta, é o nosso tempo. Então imagina você passar uma semana emburrado com o seu marido, com a sua mulher. Esse tempo você perdeu. Né? Emburrar com os filhos. Estou bravo com você, não falo com você. O filho que emburra com o pai. A gente sabe, a adolescência, às vezes tem alguns períodos que está em confusão aí da identidade, mas não leva a lugar nenhum. Então, aprenda com os erros rápido. Né? Depois eu vou aprender a cantar aquela música Aceita que Dói Menos. Na próxima live eu canto ela para você. Mas aprenda com os seus erros o quanto antes, para você poder superar e ir para frente, virar a página e começar um novo ciclo novamente. E o último ponto que nós colocamos aqui, ele fala assim: se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Então, e esse daí é um ponto muito importante, Tiago, porque muitas vezes nós baseamos a nossa relação nos sentimentos, nas emoções. Ah, eu não te amo mais. Ah, essa pessoa não presta. Ah, você para mim não serve mais. Ou até mesmo no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, nós precisamos basear o nosso julgar, o nosso, como nós colocamos aqui, as sugestões são baseadas nas atitudes, não no amor que eu tenho em relação a essa pessoa. O meu amor com o Tiago não muda. Né? O meu amor com os meus filhos, ele não muda. Né? Esse amor é um amor incondicional. Mas as atitudes, os comportamentos, aquilo que não me agradou, que ele praticou, isso eu vou pontuar. Não é porque o Tiago às vezes chegou um pouco mais acelerado, falou um pouco mais atravessado, aí eu vou me colocar lá numa posição de vítima, falar assim: ah, tá falando assim porque não me ama mais. Não. Nós, lá naquele aviãozinho, nós sabemos aonde nós queremos chegar. A nossa aliança, nós estabelecemos. É uma aliança eterna, é um amor incondicional. Mas existem comportamentos, muitas vezes dele, existem muitos comportamentos meus que vai precisar ser ajustado. E aí ele vai precisar pontuar. Aí, como ele falou lá do bico, né, Tiago? Lá no começo do casamento, eu reconheço. Eu era uma pessoa muito emburrada. Não podia olhar de atravessado comigo, que eu já achava que já não me queria mais. E aí emburrava. Entendeu? Não batia não, Denis. Emburrava, fechava a cara, ficava dias após dias aquela situação. Então, e foi preciso os feedbacks, como nós falamos lá no começo. Esse foi um feedback que ele colocou e ele foi pontuando para mim. E eu fui percebendo. Para que eu vou ficar tanto tempo emburrada? Para que eu vou ficar me afastando? E às vezes até dando lado, abrindo uma brecha nesse relacionamento, para que ele venha se satisfazer em outro lugar, entendeu? Em outros relacionamentos. Então, fica aí essa dica, você mulher, que às vezes você é emburrada, ouve o seu marido, ou marido, você que é muito emburrado, você não aceita uma sugestão, não aceita algo que a sua esposa está colocando, está pontuando, ouça, né? Ouça, abra o seu ouvido, pare, pense, reflita, se dê um tempo, uma pausa para que você possa refletir as suas atitudes e avaliar, será que eu tenho me posicionado de uma forma a construir esse relacionamento? Ou será que eu tenho me posicionado de uma forma a ser vítima apenas nesse relacionamento? E aí, esse ponto aqui, eu lembro muito de Deus. Porque a relação de Deus com a gente é essa. Deus considera e tem um amor por nós incondicional. Então, quando você estabelece uma relação de amor incondicional pelos seus filhos, quando você olhar para eles, quando você julgar eles, entre aspas, esse julgar, que é para corrigir, que é para ajustar, que é para disciplinar, você vai separar o filho da atitude que ele está tendo, o cônjuge da atitude que ele está tendo.
Entendeu? Então, assim, nós temos bem... Sabe, eu erro. E a Carol sabe separar o meu erro da minha pessoa. Como Deus sabe separar o pecado do pecador. A gente sabe, Deus ama o pecador, mas Ele não concorda com o pecado. Talvez você está vendo uma atitude no seu cônjuge que você não concorda. Mas isso não pode fazer com que o amor que você sente por ele seja banido, seja destruído. É uma questão de você ajustar. E eu estou me lembrando aqui um ponto muito importante. Eu falei lá da competição. Nós precisamos entender que casamento precisa ter o ceder sempre. Não adianta. Se alguém não se dispor a começar, é por isso que nós estamos falando hoje. O tema nosso, seja um agente de mudança. Você é um dos pilares da família de sucesso. Comece por você. Ah, Thiago, mas meu marido não quer, minha mulher não quer. Não interessa. Começa por você. Mude a sua... Agora, também não dá para ficar um cedendo a vida inteira. Porque é esse jogo que todo mundo ganha e todo mundo perde. Uma atitude familiar não é só um que ganha, é a família inteira que ganha. E quando perde, todo mundo perde. Agora, tem que abrir. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos de nós não conseguem, a maioria, não consegue administrar as dificuldades, os problemas sozinhos. Então é importante você abrir seu coração para alguém que você confia, buscar, como a Carol falou, muito aqui de alguém que dá mentoria, de alguém que te oriente. Não um boca aberta aí. Tem um monte de boca aberta na internet, né? Eu não estou falando assim. A gente está falando aqui o que nós estamos vivendo, o que tem base na palavra de Deus, a gente brinca, mas existem princípios que norteiam a nossa vida. Tem um monte de gente que tem um monte de seguidor na internet, não tem vida, não tem estrutura, não tem... Então a gente busca trazer alguma coisa que realmente vai te acrescentar. Agora, você precisa entender que você talvez precisa de ajuda. Nós precisamos. Nós temos acompanhamento, são coisas que são importantes para o nosso crescimento. É a voz da torre de comando, muitas vezes chegando para o piloto do avião, que sou eu, a Carol, que nós estamos lá, o piloto e o copiloto, dirigindo a nossa família, que é esse avião. A gente precisa de vozes para ajustar nas tempestades, nas turbulências, nos ventos contrários, nas chuvas, a hora que você não tem onde pousar, a hora que você perde o chão. Saber a quem você dá os seus ouvidos. Quem está influenciando, quem está inspirando a sua família, a sua jornada, os seus objetivos. Qual que é o ambiente que você busca essa direção, essa inspiração, uma palavra. Muitas vezes, eu e o Thiago precisamos ser corrigidos nesse ambiente. Como eu falei para vocês, nós temos um casal que nos orienta, que são os nossos pastores, que é a nossa liderança, que está a todo momento pontuando, colocando, observando. Para quê? Para que nós venhamos ter sucesso neste plano de voo que é a nossa família. Então, para quem você dá o seu ouvido? Qual que é o ambiente que alimenta a sua família? É o ambiente da internet? É o ambiente da televisão, das novelas? É o ambiente das rodinhas de fofoca, das críticas, que a gente sabe, aqueles que criticam, eles não querem resolver o problema? Ou é aquele que está te dando uma sugestão, que está te colocando uma pergunta, e aí, olha para isso, por que você está tendo essa atitude? Thiago, por que você está tão acelerado? Carol, por que você está tão assim? Entendeu? Então, quem são as pessoas que estão ao seu redor, querido? Você que é casado, você que tem a sua família, que te inspiram. Quais são essas pessoas que você dá os ouvidos? São pessoas que levam você a crescer? Ou são pessoas que só querem, te dar sugestões aí que não te levam ao crescimento? Bom, nós fizemos uma conclusãozinha aqui rápida para a gente poder fechar com vocês e para deixar algo prático também para a sua vida. Depois nós vamos estar postando esses
links aqui no nosso Instagram, no Facebook, para que você fique com as lições, isso é importante. Você já se prepare, sexta-feira que vem nós vamos falar sobre essa missão familiar, que é esse plano de voo. Eu não tenho esse plano de voo, então nós vamos te ajudar, vamos te dar estratégias para você construir onde você quer chegar, descobrir a missão da sua família, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? Então acho que é algo que vai agregar bastante. Mas para a gente fechar, número 1, aprenda com os seus erros e não há desculpas para o fracasso. O fracasso ele é plantado pelas nossas atitudes e o sucesso também. Então, só que um fracasso ele não é o fim de tudo. É isso que as pessoas elas não conseguem entender. E aí ela chuta o balde, chuta o pau da barraca, chuta qualquer coisa e às vezes manda anos de convivência embora porque alguma coisa fracassou ou porque o cônjuge fracassou com ela. Então, não, aprenda. Tenha essa disciplina de aprender. Eu sei que isso é um esforço. Nós estamos agora numa fase de pandemia, as crianças estão estudando aqui junto com a gente. Como é difícil aprender. Às vezes você olha a aprendizagem do outro e incomoda a gente. Porque a pessoa às vezes tem tanta dificuldade naquela matéria que ele não aprendeu, que ele não sabe, que ainda não está na área dele. O que acontece? É um esforço. Então, para aprender, tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço. Agora, fracasso não é o fim de tudo. Ah, aconteceu. Nós falamos com a Rússia e com o Vanderlei aqui. Tiveram uma traição no casamento. Ah, traiu. Acabou. Cada um para o seu lado? Será? Ah, mas isso é inadmissível. Será que existe alguma coisa que não merece o perdão? Ah, mas eu fui ferido. Aí entra na posição de vítima. Tudo bem. Mas há uma disposição dos dois de aprender. Se há, não tem desculpa para você jogar fora o casamento. Para você empurrar o seu cônjuge para fora. Para você comprometer o destino dos seus filhos. Lógico, tem vários casos que culminam numa separação, que existem várias circunstâncias diferentes. Mas nós estamos dando aqui algumas direções para que a gente cresça, para que realmente o divórcio seja, lá na frente, a última opção para um casal. Não a primeira, na hora que acontece o primeiro fracasso. Isso está muito relacionado com o segundo ponto, faça investimentos. Então, o quanto você está disposto a investir naquilo que você deseja? O quanto você está disposto? Tudo que tem valor nessa vida custa e o preço é alto. Então, o meu casamento, o meu relacionamento, a construção da minha família, eu vou precisar investir, como nós compartilhamos aqui. Nós investimos tempo para estudar, nós investimos tempo para cultivar este relacionamento. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter os nossos filhos mais em casa, né, Tiago? O Joel está fora, já está trabalhando, já está em outra fase da vida dele, mas hoje nós temos o Davi e a Luísa um pouco mais presente na nossa vida. Então, o quanto eu estou disposta a investir nesse relacionamento? Você que está como nós nessa situação, eu acredito que a grande maioria das pessoas, será que está cada um no seu quarto? Cada um com seu celular? Cada um intertido? Ou você tem aproveitado desse tempo para investir, para depositar na conta emocional do seu filho, do seu cônjuge? Será que eu estou realmente investindo para colher esses frutos que eu tenho desejado como família? Ou eu tenho, isso daqui, se me ama, então tem que fazer por onde? Não, eu acredito que não é bem assim, né, Tiago? E esses investimentos, agora está chegando o dia dos namorados, não é investimento financeiro. Nós vamos falar daqui uns dias também, vamos falar das linguagens do amor. A Carol não é uma pessoa que gosta muito de presente. Para mim é muito bom, me economiza grande. Pensa no cara que fica faceiro. Lógico, todo mundo gosta de presente, mas ela valoriza muito mais a minha presença aqui, o tempo que eu tenho de qualidade com ela, é isso que faz diferença para ela. Então, talvez você tenha uma mulher, você não teve tanta sorte como eu, que gosta de presente caro. Então, mas é a linguagem que ela entende. Aí você não dá presente, ela fica emburrada. Você esquece um dia do aniversário de casamento,
ela fica triste. Então, assim, a gente precisa descobrir. Então, é investir no outro, e aí não estou falando de dinheiro, nos seus filhos, é investir no dia a dia deles, no ouvir, no abraçar, no poder sair, principalmente nas fases que você sabe que é de transição, da infância para a adolescência. Bom, nós estamos passando do tempo, já estamos acabando, né? Passamos do tempo, estamos voltando aqui com vocês. Então, esses investimentos, eu estava falando na sua saúde. Carol me cobra muito. Eu sou bastante cobrado nisso. Não gosto de fazer exercício, mas isso é um investimento. E um cuida do outro. Investir, como a Carol falou, cursos, terapia. Você pensa um negócio que fica barato. Ó, os psicólogos depois mandam uma comissão aí para mim. Um negócio que fica barato. Quando é para você consertar suas relações, que é uma terapia. Com certeza. Quanto vale seu casamento? Quanto vale seu relacionamento com seus filhos? Então não vale a pena você investir um certo valor numa terapia, lógico, com profissionais capacitados, que vão te ajudar a dar um plus na sua relação, no trato com seus filhos, ajudar você a entender seus problemas. Né? Então é importante isso. E para a gente, né, continuar aqui, haja sempre com humildade. E esse é um grande desafio. Muitas vezes, quando você é ferido, você já quer dar aquela resposta com arrogância. Então, a humildade, querido, é muito importante no nosso relacionamento. Muitas vezes você se rebaixar, não é porque você é menor que o outro. Você se colocar numa posição que você vai receber muitas vezes uma palavra um pouco mais ríspida, e ao invés de você já dar uma resposta, dar uma crítica, você com humildade, você se retira, você para, você pensa. Também a humildade para você reconhecer os seus erros, para você saber quando você se exagerou, né, Tiago, nas suas atitudes. Então, haja sempre com humildade. E seja uma pessoa construtiva. Decida, eu quero construir, eu não quero destruir. Eu ouvia muito falar, né, na minha família de origem, o tal do estraga prazer. Não seja um estraga prazer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes está tudo preparado, está tudo organizado, está tudo bonitinho, você chega e estraga tudo. Azeda. Você chegou, azedou. Para! Não, seja uma pessoa que constrói. Às vezes eu sou meio chato com algumas coisas em casa. Eu gosto de ter... E às vezes a hora que eu chego e vejo que aquilo está errado, pensa num trem que me irrita. E eu sei que muitas vezes eu cheguei e fui um estraga prazer, porque estava tudo preparado. Não estava do jeito que eu achava que tinha que estar. Mas aí, se eu tenho uma atitude de ser construtivo, eu vou assimilar aquilo e vou fazer daquela coisa que azedou, né, tal da limonada. Eu vou tentar melhorar isso aí, mas aí eu tenho que estar preparado interiormente. É esse o desafio. Gente, nós falamos demais, quase uma hora aí, mais de uma hora, né, de bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que você dê um print aí na sua tela, agora no finalmente dessa live. E coloca para nós, publica no seu store, o que você aprendeu, se valeu a pena. Às vezes nós estamos fazendo algo que não está acrescentando. Mas se está acrescentando para você, para as pessoas que conhecem você, para aqueles que você pode indicar, o nosso papel, nós não estamos aqui para ensinar ninguém. A gente está aqui para compartilhar e porque a gente sente que há um desafio nesses dias, que as famílias estão sendo roubadas. E esse tempo que Deus está nos dando de voltar para casa, de prestar atenção que o ambiente mais seguro, olha que coisa fantástica, Deus deixou esse recado para a humanidade. O ambiente mais seguro é a sua casa. É a sua casa. O jovem, lá fora é muito bom, mas hoje o ambiente mais seguro é a sua casa. O marido, a gente gosta de sair, tem os amigos, mas o melhor ambiente, o ambiente da sua segurança. O que Deus está explicando para nós hoje? O lugar seguro é a família, é a sua casa, é o seu lar. E é por isso que nós estamos nessa missão com vocês.
Então, muito obrigado. Faz aí um print da nossa tela. A gente quer terminar pedindo que Deus te abençoe, anime o seu coração e já se prepare para estar com a gente aí na próxima semana, porque nós vamos nos esforçar ao máximo para trazer um conteúdo que possa agregar coisas boas, positivas e que faça da sua família uma família de sucesso. Um grande abraço, obrigado. Chacarol, despedir de vocês aí. Bom, como o Thiago falou, sexta-feira já estamos chegando aí aos Dia dos Namorados. Sexta mesmo? Sexta que vem. Sexta que vem. Então, você tem esse tempo para estar se preparando, para estar investindo, para estar construindo esse dia que eu creio que, apesar de somos casados, né, Thiago, nós precisamos também viver este momento, aproveitar deste momento, investir neste momento para a construção deste relacionamento. Então, aproveita, vai lá, você, marido, tem tempo. O Thiago falou que eu não gosto muito de presente, mas ele vai ter que comprar um presentinho de dia. Bem baratinho, bem baratinho. Mas, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Agradecemos cada um que se dispôs a abrir um pouquinho da sua casa, a separar este tempinho para estar conosco. Esperamos que tenha sido um tempo de aprendizado, de crescimento para cada um de vocês. E como o Thiago falou, na próxima sexta-feira nós temos já aí o nosso calendário. Acompanhe nas nossas redes sociais que nós estaremos postando e se prepara, sexta-feira que vem teremos uma live em família também muito preciosa. Um grande abraço. Um beijo para vocês. Obrigado.